Pessoal, e mudança importante aqui, sobretudo na questão dos aluguéis de ação, né, de automóvel. Vamos falar um pouquinho sobre ela, especialmente essa queda que teve, o que acontece, a gente já está bem careca de saber em relação à IPO. Então, a ação estreia sempre com aquela euforia toda, chegando a subir quase 98%, e depois ela derrete, né, até matéria de algumas notícias de portal. A gente vai entender se faz sentido investir ou não, quais são as teses fundamentadas, nada de opinião de analistas de mercado ou achômetro, tudo com base em dado fiel aqui de mercado, com números para poder tomar boas decisões e não decisões equivocadas. Então, para começar, o que a gente observa aqui no primeiro parâmetro é que naquela euforia de mercado entre IPO e subida, né, de 60% a 70%, houve uma alta, né, na questão de aluguel ou porcentagem de ações alugadas. Por quê? Bom, porque os grandes do mercado sabem que quando a ação estreia em IPO, tem aquela euforia, ela sobe, sobe, sobe. O que eles fazem? Pegam as ações, entram vendido, porque eles sabem que depois do IPO a ação cai. Então eles pegam bem aqui, olha, no cume, enchem de posições vendidas para poder ganhar com a queda, e é isso que acontece. Então, por isso que teve uma grande demanda de ações alugadas. Ao passo que a cotação foi caindo, 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 essas posições foram sendo desfeitas, né, e colocando aí o lucro no curto prazo dentro do seu bolso, né? Então foi isso basicamente essa primeira análise de mercado. Isso eu mostro para vocês num dado mais macro, usando a própria cotação, porque se a gente perceber aqui, olha, com a alta, né, ou com a estreia nesse parâmetro de preço de 42 centavos, você tinha 10% das ações alugadas, né? Isso sem contar os controladores. Depois que a ação caiu aqui para os 30 e poucos centavos, né? A quantidade de ações alugadas também caiu para 5%, porque eles lucraram, né, toda essa diferença aqui nas posições vendidas. Então você tenta imaginar uns 60% aí de queda, né, o quanto que eles lucraram. Por exemplo, só nos últimos 5 dias, se a gente voltar aqui o slide, 31%, né, nos últimos 5 dias. Sem contar que alguns podem ter operado opções ou alavancados, então isso daqui pode multiplicar por 2x, por 3x ou 4x, né? Então, de fato, o mercado ganhou bastante aí com essa queda. Pergunta: como me proteger? Ainda a empresa tem fundamentos? O que eu devo fazer? Bom, vamos dar uma analisada, né, no que a Automob pode oferecer. Bom, se você não conhece ela é uma empresa que veio aqui, né, do grupo controlador Simpar, também é uma empresa cotada na bolsa, no novo mercado. Esse grupo controlador tem aproximadamente 80% da empresa, ok? Outra porcentagem está fragmentada com outros controladores, e a Automob, ela é dona 100% de diversas marcas aqui, né? Então é bem interessante, também envolve o grupo Vamos, né? Então é bem interessante porque algumas marcas são de marcas premium. É provável que quando você vê um carro importado andando pela rua, você vai ver alguns selos dessas concessionárias que trabalham com ramos, algumas delas, né? Ramo premium, entre outras marcas. E outra coisa também interessante é que ela tem uma rede de distribuição, na verdade, de lojas, né, em mais de 20 municípios, e são mais de 120 lojas. Então é bem interessante isso, trabalha com 28 marcas. A Automob, ela se diferencia, pessoal, do seguinte ponto, né? Você sabe que as concessionárias, aí na sua cidade, em qualquer lugar, né? Normalmente são grupos pequenos e são grupos familiares, né? São conglomerados. A Automob segue meio que um padrão americano, onde as concessionárias têm um peso tão grande que é quase uma mini montadora. Chega aí na escala de faturamento de 20 bi, por exemplo, em mercado americano. A Automob está um pouco distante disso, mas ela tem pretensão, né, pretensões de chegar a uma situação como essa. E isso faz parte da sua metodologia de trabalho. Olha o seu conglomerado aqui, olha. Um grande grupo controlador por trás e um conglomerado bem grande de portfólio. É por isso que ela se diferencia de qualquer outra concessionária por aí. Outra coisa também interessante que eu separei para vocês, dei uma vasculhada no Estatuto Social. Convido vocês a lerem, né? Para você não ser só aquele investidor de orelhada, né? E pelo que os outros falam. Na verdade, você tem que tomar suas próprias decisões com base em fatos, fundamentos. E é por isso que é importante a leitura, né? A leitura aí do Estatuto Social.
E no Estatuto Social fala sobre os dividendos dela. E lá no artigo 23, parágrafo 1, diz que aqui eles vão ter uma política clara, né? Pagamento de dividendo obrigatório anual não inferior a 25%, né, do lucro líquido do exercício. Então é interessante porque lá no próprio estatuto há uma política clara em relação aqui aos dividendos. É claro, a empresa ainda precisa reportar os seus lucros para a gente ver o quanto que isso reflete, né, no valor da ação. Se o lucro vier baixo, 25% vai ser um dividendo baixo. A gente ainda tem que entender essa dinâmica de lucros da empresa, né, para saber se teremos aqui dividendos generosos ou não, né? Outro ponto também importante, né? Alguns números, mesmo ela tendo estreado, a empresa ela precisa colocar um lastro de informação, pelo menos aí do histórico dos últimos 3 anos, mais ou menos. É por isso que você já consegue ter, por exemplo, números de PL, preço sobre valor patrimonial, as margens, né? E um ponto que eu chamo a atenção para vocês é o seguinte: veja que o dividendo vai ser no mínimo 25% do lucro líquido ajustado do período, né? Mas as margens que decorrem aí, né, do que vai vir como lucro, né, pelo que eu vejo aqui, estão muito baixas, né? É claro que pode ser por uma mudança circunstancial da empresa. Mas veja, uma empresa que tem margem bruta de 14% gera uma margem líquida de 0,3%, né? 3 décimos de por cento aqui. Então, se você espremer o suco, o que sobra aqui é 0,3, praticamente nada. E a margem EBITDA é só 3%, né? Então, por isso que aqui nesse slide eu trago, né, se eu invisto ou não e qual é a minha opinião. O Banco do Brasil ele não está dando cobertura por hora na Amob 3. E na minha opinião, dado esses fatos, eu preciso ter um pouco mais de consolidação para saber qual que é a dinâmica dos lucros da empresa e por isso eu não invisto. Eu espero aguardar, né? Vou aguardar aqui o que vai acontecer, esperar os próximos dados, na verdade, para a gente poder entender, né, como que a Mob consegue maximizar esse carinha aqui, sobretudo também o ROI, que é baixo, para poder colocar ela no nosso radar de repente investimento ou simplesmente fazer um dividend on cost aí, né? Então outra coisa também que eu quero mostrar para vocês, essa questão do aluguel é extremamente importante, eu peço que vocês sempre fiquem de olho. Então podem entrar, por exemplo, aqui no Invest Site, coloquem um ticker aí, né, a Mob 3, olha lá, Automob. Vocês podem vir aqui, olha, em aluguel de ação, posição, e vocês conseguem ver quanto que é o montante, a quantidade de ações e o saldo em aberto que tem dessas posições vendidas. Olha só que interessante, a gente consegue observar que há pelo menos 22 milhões de reais em aberto, né, em posições vendidas aqui. Teve um decréscimo, né, caiu conforme eu pude mostrar para vocês, chegou a bater quase 10%, agora está em 5%. E se você tem a Mob e quiser deixar ela alugada, o que está pagando de taxa aqui, vamos dar uma olhada. Está pagando por volta de, poxa, 35%. Olha só que interessante. Está pagando 35% para você deixar suas ações de Amob alugada. Isso daqui pode ser um indicativo, tá, pessoal? Se estão ofertando tanto assim, está faltando ações para serem alugadas no mercado e eles querem jogar mais ainda descoberto, né? Então, olha, se você tem a Mob, consulta aí quanto que está o aluguel na sua corretora para você fazer uma dupla remuneração através da custódia remunerada. Achei uma pérola aqui para vocês. Não dá para desperdiçar 35% de remuneração anualizado, tá? Olha lá, ó, é sempre anualizado. Então, observa aí na sua corretora para você deixar elas alugadas. Mas é preciso fazer aqui um adendo, né, um disclaimer. Se você deixar suas ações alugadas, elas serão utilizadas, muito provavelmente, como objeto de venda descoberto que vai derrubar a cotação. Então, fiquem atentos, né? Se você alugar, ficar seduzido por essa taxa de 35%, você vai contribuir para a queda do mercado. Aí é uma decisão sua, né? O que eu invisto, né? E qual que é a minha estratégia de investimento? Hoje eu estou posicionado, vou aumentar minha posição porque eu entendo que a bolsa brasileira está bem barata. Então a gente sempre faz uma ação pendular, né? Está todo mundo falando fuja da bolsa, é hora da gente entrar. Está todo mundo falando entre, é hora de sair. Então eu estou posicionado em Vale, no mercado americano, tá? Para ter a flutuação do dólar. Estou posicionado em Banco do Brasil, acho que ele está num preço bem interessante, vou aumentar os meus aportes aqui, continuar aumentando. E estou posicionado em Bradespar, gosto bastante dela por causa do desconto. Uma forma de comprar aí Vale, né? Com desconto intrínseco aí, né? Bem interessante mesmo com o caso Lithium.
E se você estiver se perguntando que corretora que eu utilizo para ficar exposto a ativos globais, eu utilizo aqui a Quantifury, corretora que eu utilizo, que eu gosto, que eu confio, taxas de comissão zero e também o preço é sempre no mercado spot sem spread, né? Sem colocar aqueles centavinhos para tirar da gente. E se você quiser conhecer a plataforma, eu vou deixar aí o link para vocês na descrição e utilizando o meu código vocês ganham recompensas do Banco do Brasil direto aí na sua conta, ok? E o meu racional de investimento que eu utilizo, como sempre, eu mostro aqui para vocês, é do nosso painel inteligente de ações. Por quê? Com dois cliques aqui, olha, selecionando, né, no filtro de Graham, Benjamin Graham, o pai do investidor inteligente. Pegar aqui em ações baratas, ou seja, me mostre somente as ações baratas, segundo a lógica de Graham, e também segundo a lógica de Greenblatt, o pai da Magic Formula. Olha lá, só dois cliques, tá? Eu já tenho uma lista de ações boas e baratas para investir. Então, por exemplo, se eu pegar a Bradespar, ela está aqui. Banco do Brasil está aqui. Posso até colocar uma liquidez média diária nos últimos 2 meses para tirar aquelas ações pouco negociadas e colocar até um filtro aqui de dividendos, pelo menos 5% de dividendos. Olha só que interessante. Tenho ações aqui com potencial de 224% de valorização, 400, 330%, 214, todas elas, ó, pagam bons dividendos. Vai dando uma olhada aqui na coluna de dividendos. E ó, o preço justo bem diferente do preço de cotação. ROI extremamente alto, ou seja, são ações que estão descontadas. Se você observar aqui, olha, são ações que estão descontadas, porém são empresas que têm um excelente retorno. E aqui o potencial, né, que é o ajuste aqui que a gente fez, né, nessa nova versão. Preço promocional, link na descrição. E se gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele like, também se inscreva no nosso canal e compartilhe o nosso conteúdo. Obrigado pela atenção. Até mais. Tchau, tchau.